Olá, tudo bem? Aqui é o professor Leopoldo, então eu vou falar um pouco de como utilizar partes de uma letra para fazer uma outra. Bom, então nós temos aqui esses desenhos, N, O, que nós iniciamos, então a partir deles a gente pode fazer outras letras. Lembrando que tem aqui algumas coisas e tinha aquela imagem por trás. Eu vou trazer aquela imagem, né? Então a primeira coisa é View, Show Image, nós temos aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um L que nos ajuda para resolver várias letras, né? Então a gente já vai fazer uma ascendente. Bom, então olhando esse N, eu vou digitar aqui o L, né? E aí o que a gente vai fazer? Olhando aqui a estrutura do L, é a estrutura muito do N. Então eu vou selecionar tudo, copiar e colar. Eu não preciso desse daqui e não preciso nada desse. Temos aqui toda aquela parte, mas ela tinha aquela entrada. O que eu vou fazer? Então, eu vou só conectar para cá. Está saindo, mas aí eu deixo retinho. E tem aqui essa junção. Então, o L, ele sobe até lá em cima na ascendente. Eu vou selecionar tudo isso daqui. Então, vou subir, 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 subir. Aí ele passa, ele vai até o ponto mais alto. Aqui. E aqui eu tenho. Vamos ver a medida. Eu posso pegar a medida aqui, ó, 50, 50. Vou colocar 50 desse lado. Né? E aqui eu já tenho um L. A estrutura do L, nós vamos utilizá-la para, por exemplo, fazer agora um D. Então, ó, letra D. A letra D, ela é uma mistura de um N com um O. Então, a gente precisa saber um pouco da largura. Então, nós vamos utilizar, quando eu falo N, porque ela tem essa estrutura de ascendente. Então, já vou pegar isso daqui, já vou até colar ele aqui assim. A gente precisa daquela imagem, né, que tinha lá. Então, olha lá, eu vou Ctrl, Unlock, copio, de novo. Aí eu venho aqui no D e vou colar. Eu vou andar até o D e eu já tenho aqui a estrutura mais ou menos de como é esse D. Vou bloquear essa imagem, Lock Image, pronto, ela está bloqueada. Então a gente sabe, olha, o D ele só tem um lado, então eu não preciso deste. Só que olha só, ele é diferente do que tem aqui desenhado. Muito próximo do que acontece aqui. Então eu posso fazer o seguinte, vou pegar esse pedaço e colocar aqui. Ele sobe, né? Vou rebater mais uma vez e eu vou encaixar aqui assim. Né? Então, aqui tem um encaixe bem. E aí eu vou recuar ela um pouquinho, vou encaixar aqui, encaixei, aí eu vou diminuir esse. Perfeito. Né? Um pouquinho, se eu quiser trazer um pouquinho para cá, legal. E aí a gente tem tem que fazer esta curvatura. Essa curvatura, nós conseguimos utilizar uma parte do O aqui e uma parte também até do N também. Bom, então vamos lá, eu vou pegar o O. E aí tem uma dica, eu tinha mostrado de como colocar alguma coisa por trás, né? Então eu posso pegar esse O, vou copiá-lo, vou aqui voltar no meu D, vou dar o comando B, e aí eu vou dar o V, e aí eu dou o B de novo. E aí ele está aqui no fundo, ó, comando B, aí eu pego e jogo um pouquinho mais para cá, olha, tá vendo? Mais ou menos isso, e aí sei que eu vou desenhar, comando B, já tem uma estrutura ali, então um pouquinho mais para a direita e tal, beleza.
Existe uma outra maneira, vou aqui no Command B e eu vou deletar. Tem uma outra maneira que é o seguinte, se eu der um comando que é Command Shift C, Command Shift letra C, ele abre essa caixinha e aí eu falo letra O, digitei o O, coloquei. Ele dá essa sombrinha aqui que eu posso andar, então, e aí eu consigo ver também, e eu consigo, ó, quando é o espaço, consigo até visualizar, né? Se eu der 2 cliques nela, ele me leva para a letra O. E aí você pode desenhar em cima. Mas vamos fazer assim. Eu vou copiar, voltar aqui no D, né? Vou dar o Command B, vou posicionar aproximadamente, seria, e aqui. E eu consigo ver, mais ou menos. Eu vou colar o O aqui para a gente ver um pouco de como eu vou trabalhar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, vocês viram que as espessuras elas mudam, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a faquinha e já fazer, ó, passei a faquinha aqui e vou passar a faquinha aqui também. Né? Então, beleza. Olha só como já está, passei a faquinha só no O, e aí eu vou fazer essas conexões aqui assim, ó. Vou colocando aqui, trago assim outra área e vou trazendo para cá. E eu vou acertando isso. Vocês viram, mas só que ainda um O, olha como está ainda esquisita a junção. Então, olha como tem o desenho. Eu vou manter, né, os 60, 60 aqui, mas eu vou ajeitando do que se viria a ser um D, né? Então, esse ponto um pouco mais para baixo. Aqui um pouco mais fino. Esse ponto aqui também aproximando mais. Esse ponto aqui também bem mais fino. Ele vai juntar lá em cima, né? Esse daqui junta mais para trás. Fazer isso. Fazer isso aqui assim. Esse daqui eu vou avançar mais. Equilibrar isso daqui. E equilibrar esse daqui também. Aqui a gente já consegue ver uma prévia, né? Então, desenho tinha. Fazendo aqui mais umas, fazendo mais algumas coisas. Que vou fazer ele entrar aqui assim. Ó, vou suavizar mais esse desenho, essa curva. Então, opa. Como eu consigo um pouquinho mais para cá. Então, como eu vou suavizando mais um pouco aqui, aqui embaixo também. Aqui eu vou trazer mais para cá. Então, aqui aí a gente vai vendo como vai se aproximando o nosso desenho, né? Então, tem mais coisas, acho que eu fui muito para cá, fazendo assim. Às vezes, para vocês olharem, vocês podem colocar um D aqui do lado, e porque vou lá de sumir com as imagens, show. Tá vendo que aí eu vou desenhando e já vou vendo aqui ao lado. Isso me ajuda bastante, ó. Eu vou fazer, olha só, ajeitar aqui. Aqui embaixo não está funcionando. Opa, fica melhor. Isso, eu sumi a imagem. Aí depois, quando vocês precisarem, só colocar. Então aqui essa bojo vem um pouco mais para cá. Né? Então é um desenho rápido só para mostrar para vocês como está funcionando aqui assim. Então aqui eu vou fazendo uma conexão melhor.
e aqui trazendo um pouco mais. Bom, temos aí uma letra D que ainda precisa de alguns ajustes, mas ela já dá para entender um pouco como vem a ser, né? Talvez essas conexões aqui tem que ser bem menos assim, ó. Pronto, olha só. Como faz uma boa tangente, não fica. Então aqui eu vou também forçar um pouco mais. Aí, né? Isso aqui já fica um pouco melhor. Então é como eu falei, a gente vai indo e voltando, mas aqui a gente já dá para demonstrar um pouco. Então, aí agora tem uma dica. O D, o bojo dele, nós podemos simplesmente no Glyphs apertar o O. E aqui na outra parte do D, a gente pode apertar N. Então ele vai roubar o espaçamento que tem do O e do N. Então isso já funciona bastante. Assim como L pode funcionar colocando N e N. Isso depois a gente vai balanceando mais, mas é um espaçamento prévio para vocês irem sentindo. A demonstração eu fiz agora do D, que eu tinha um desenho. Vou mostrar como também por partes podemos fazer o P. O P, então vou digitar aqui o P, eu nem tenho o desenho prévio do P, mas dá para vocês verem. Eu vou pegar aqui esse N, coloquei. Então eu não preciso dessa parte, não preciso dessa parte e nem dessa parte. Automaticamente já sei que isso daqui vai para baixo. Então ele desce, quando ele ficar um losango significa que ele bateu, medida está certa. E aqui ele vai avançar mais, fazendo a mesma conexão, muito próxima do que é o D e a largura do O. O que a gente pode fazer aqui para saber a largura e como é a conexão? Então eu vou ir lá no Command B para ir no background, vou dar um Command Shift C, vou chamar o D, e o D apareceu aqui. Eu vou pegar o D, olha, rebato, rebato. O D e o P, eles são próximos, mas eles não são iguais. Mas dá para a gente ter um pouco a base da largura. Depois, esses ajustes de conexão, principalmente, a gente vai fazendo. Bom, agora eu vou sair aqui assim, eu já sei como que eu posso aplicar. Com isso daqui, eu vou aproximar mais, então eu já sei que esta conexão ela é muito parecida do N. Então a parte superior aqui do D, como vocês estão vendo, está diferente, mas eu consigo pegar isso daqui. Então eu vou lá e vou pegar isso daqui do O, vou fazer já um corte, olha, eu não preciso desta parte aqui. Uma outra coisa interessante é que tipografia, vocês estão vendo que está tudo somatório, todas as partes assim. Essa coisa vocês podem somar se caso vocês queiram, né? Então, olha, selecionei tudo, Path, Remove Overlap, soma tudo aqui. Mas eu deixo essas partes assim soltas justamente para poder reaproveitar. Na hora que eu exporto, peço para juntar tudo. Bom, vamos lá. Peguei, colei o O, mas eu não preciso desse lado aqui do O. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Principalmente isso daqui eu não vou precisar. E nem isso daqui. Então, se eu vou colocar aqui, olha só. Consigo acertar mais ou menos a largura, mas tem bastante coisa aqui. Então eu já vou até cortar essa parte aqui do P. E tem aqui, ó. Já estou começando a ter algo muito próximo, né? Então, o meu P eu vou fazer uma conexão mais baixa aqui. Aqui assim, ele encaixa dessa maneira. Desce aqui um pouquinho.
aumenta, né? Isso. E esse daqui, eu vou provocar, olha, eu vou juntar nesse ponto. Que lembra que isso daqui é tal qual o N, só que ele está muito projetado, né? Então eu começo a fazer. Nesse caso, como essa parte vai virar uma coisa só, aí facilita eu fazer aqui, ó, remove overlap desses dois. Esse daqui, eu vou até apagar esses pontos, que vão atrapalhar, e aí eu vou fazer um pequeno ajuste, olha, isso daqui, aí eu avanço mais, venho esse aqui eu levando um pouquinho, né? Ele é bem parecido do N, mas ele começa a ter. E aqui eu faço uma leve curvinha. Então, com isso, eu já tenho um P aí inicial, né? Então, deixa eu... um P aqui inicial, ele ainda não está perfeito, mas a gente já começa aqui a olhar que nossa tipografia já começa a ter corpo. E aí a mesma coisa, esse daqui deriva do N, então nós vamos pegar esse lado aqui, só digitar N, e aqui deriva do O. Então, a gente pega esse lado, ó. Opa, tem aqui isso daqui, não é daqui, então, isso daqui. Então, olha só, então a gente já tem P, N, O, D, L, O, O. Com essas daqui, a gente consegue fazer muita coisa. Por exemplo, vou fazer o I. O I nada mais é que um L, então eu vou pegar lá o L, só que ele está na mesma altura do N. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, Command Shift C, aperto N, a gente consegue ver a sombra, e aí eu vou descer, ó, desço, desceu. O I, normalmente, você pode até projetar ele um pouquinho mais, mas não mais do que a serifa de baixo, né, para pronunciar. E a gente tem aqui, ó, 50, né, então eu vou colocar N, do outro lado, N. Ok. E vem o pingo. O pingo, vou fazer um círculo, que ele tem que ter, tá vendo? Um pouco mais largo que essa barra. Como tem algo pronunciado, vou fazer um pouquinho mais. Ele aqui está um círculo perfeito. Está muito geométrico. Eu venho aqui nesse recurso, vou fazer ele um pouquinho mais oval assim. Ou um pouquinho mais, talvez mais assim. Aí eu dou isso, tá vendo que ele ficou um pouquinho mais. Aí eu vou até, acho que pronto, então aqui é bem, não tão. E aí ele vai estar, vendo, lá em cima, na altura da ascendente, e a largura dele, ele é um pouco mais largo que a haste. E aqui eu já tenho um I. Depois a gente pode ver, então, como isso. Isso aqui é como a gente pode aproveitar algumas partes. Então, esse exemplo aqui na caixa baixa, como a partir disso a gente consegue desenvolver. O que é muito importante para reforçar, lembrem sempre das medidas. Tudo que for vertical, reto, tem essa medida aqui, 94. Tudo que for na vertical, curva, ó, tem 100. Tudo que for horizontal vai ter próximo a isso, 60, ó, aproximadamente aqui, 60, 60. Então, isso daqui é como a gente vai. Então, já tem o desenho, ainda precisa de alguns reparos, mas a gente já vai vendo uma certa consistência nele, tá? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.